E aí, seus lindos, tudo bem? Vocês querem me fazer companhia numa viagem chata que eu tenho que fazer aqui? Como eu falei no vídeo anterior, eu tô querendo falar sobre MGTOW, né? Cara, escutei um monte de gente falando a respeito, e como eu tenho um monte de coisa que eu gostaria de falar, principalmente quando eu descobri que um adolescente que eu conheço se identifica muito com o movimento e ele, tipo, tá engajado, tá empolgado, embora ele diga que isso não é um movimento, e não é mesmo. A princípio, Men Going Their Own Way soa uma coisa deliciosa, que é cada um vivendo a vida à sua maneira. Isso é ótimo. Na verdade, se você está vivendo a vida à sua maneira, você não precisa nem falar que você está fazendo isso, porque, né, a partir do momento que você precisa se justificar para os outros que você faz isso, é porque você já não está fazendo mais. Mas é um negócio meio esquisito, porque é igual escola sem partido. Quando você escuta, assim, né, soa como música aos ouvidos, do tipo, escola sem partido. Eu quero muito que meu filho estude numa escola dessa. Mas aí você não vê o pacote, né, o combo de produtos que você não pediu, que tá lá, e que supostamente, se você não for um idiota, você precisa acreditar que isso é verdade. Então, supostamente, se você quer uma escola sem partido, você tem que acreditar que tudo que eles dizem é verdade, porque senão você quer uma escola que tenha partido. E assim, o problema de você ser um MGTOW é de repente discordar com alguma coisa que tem ali, e as pessoas usarem a falácia do você não é MGTOW, você é um gado demais. Entende? Isso é complicado. Mas aí eu percebi que, assim, pra gente falar a respeito disso, eu não tenho que ficar falando de MGTOW, eu não preciso ficar falando o que eu penso a respeito disso. A gente precisa, cara, falar de amor e de adequação. E como é que eu falo de amor sem parecer um religioso? Porque parece que só religiosos podem falar de amor, assim como só coaches podem falar de sucesso, e isso é uma coisa meio triste, meio nojenta. Como que eu, jogador de BDO, que vivo dando raid em Heroes of the Storm, posso vir aqui falar de amor com vocês? Porque, basicamente, na minha opinião, e eu não preciso lembrar vocês que vocês não precisam concordar com a palavra que eu estou dizendo, MGTOW é uma reação à falta de amor. A MGTOW é a carência de amor, e ela é uma raposada coletiva nas uvas da fábula de Esopo. Procure aí pause esse vídeo, vai lá, procura a raposa e as uvas de Esopo. Você vai ver que é uma história bonitinha de uma raposa que... Eu devo falar dessa fábula que eu adoro em outros vídeos, e com os meus alunos de inglês eu vivo falando com eles, porque para você aprender inglês, você meio que precisa fazer terapia antes. Então, é mais ou menos assim, a raposa tá lá morrendo de fome, e ela vê uma videira, um pé de uva, e aí ela vai babando porque ela vê um cacho suculento de uvas lindas, e aí ela chega perto e vê que é alto, e ela pula e ela não alcança, e ela pula de novo e ela vê que não alcança de novo. Ela olha em volta e não tem lugar nenhum para subir, ela tenta escalar, mas meio que não tem o que escalar, a videira ela não dá pra você subir ali, ainda mais sendo uma raposa. E aí o que ela faz? Cansada de pensar como é que ela poderia tirar aquela uva daquele cacho, ela vira as costas e fala: quer saber, devia estar estragado essa bosta, devia estar ruim pra caramba, nem queria mesmo. E a fábula é isso, e ela nem te dá lição de moral nenhuma, mas isso é uma coisa que a gente faz todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida a gente dá uma raposada na uva, que qual que é a diferença de I lost and I have lost? Não sei, cara, inglês é uma merda, eu odeio essa porra. E aí você se convence de que você não gosta, e por não gostar você não quer, e aí você não tenta mais. Então, todo mundo quer passar na USP, todo mundo quer passar na USP, fazer medicina na USP, então nem se fala. Mas aí você vê que a prova é difícil, você vê que você tem que se dedicar muito, você vê que você tem que parar de jogar VDO, você vê que não dá mais pra dar raid no HOTS, não dá pra namorar, não dá. Você tem que parar tudo que você tá fazendo pra estudar pra passar naquela prova. Aí o que você fala? Mano, essa USP aí só tem esquerdista, é um bando de Lula livre, eu não quero entrar nessa bosta não, eu vou fazer esse curso aqui de barbearia. E aí você abre uma barbearia gourmet, e tá ok. Se você quer ser barbeiro gourmet, cara, do your own way, viva do seu jeito, mas tem muita coisa que a gente não faz. É igual eu, Fausto, vamos dançar? Puta, eu odeio dançar, cara. Por que você acha que eu odeio dançar? Eu sou japonês, cara. Você consegue me imaginar dançando? Então não, vamos jogar xadrez, porque eu gosto de jogar xadrez. Quando
E assim, em níveis saudáveis, isso é até inteligência. Você tem que focar nos seus pontos fortes, não nos seus pontos fracos. Se você focar naquilo que você é bom de fazer, você vai ser bom de fazer aquilo que você mais faz, porque mais ocupa o seu tempo. Se você ficar dedicando muito tempo a uma coisa que você é muito ruim, você vai sofrer muito, você vai ter problemas com realização. Então, em certa medida, numa medida saudável, dar uma raposada na uva de isopo é ok. Eu não gosto de dançar, eu não gosto de carnaval, cara, eu não gosto de samba, eu não gosto de cantar. Por que eu não gosto de cantar? É porque cantar é ruim? Não, é porque eu não consigo, velho. Eu não tenho os paranauê disso. Vamos fazer outra coisa. O problema é quando você acha que porque você tentou com uma, você tentou com outra, você tentou... E as mulheres também já fizeram isso. As mulheres já fizeram isso até que elas chegaram num ponto de dizer assim, a gente precisa de homem nenhum. Para que homem nessa vida? E parece que o MGTOW, ele é o inverso disso. Ele é exatamente o inverso disso. Para falar sobre MGTOW, para não me estender esse vídeo, a gente precisa falar sobre inadequação urbana, a gente precisa falar sobre transitoriedade e a gente precisa falar sobre a natureza do ser humano. Primeiro a gente tem que falar sobre essas três coisas, depois, pelo menos é o que me vem à cabeça aqui, são coisas importantes a serem faladas. E depois aí a gente chega à conclusão que se essa é de fato a vida que você quer, se essa é de fato a vida que você quer, você tem mais a que viver mesmo, e ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem que se meter nas suas decisões, ninguém tem que questionar por que é que você vive a sua vida do seu jeito. E quando você fala pra todo mundo, eu tô vivendo do meu jeito mesmo e eu cago e ando pra todo mundo, é porque você já caga. Se você tá tentando se justificar, é porque você já se importa. Porque senão você estaria simplesmente de boa. Aí vai vir um monte de gente falando assim, não, mas a gente é tudo de boa, você que não entende. Será? Mas ok, eu acredito em vocês. Então, se preparem aí, porque a gente precisa falar sobre inadequação. A gente vive num lugar, num momento da sociedade em que, assim, é um péssimo momento para você nascer agora. Porque, assim, a gente tem superpopulação, a gente tem escassez de recursos, a gente tem um colapso inevitável do sistema bancário, porque o mundo não tem liquidez em seu dinheiro mais. A gente tem muita concentração de riqueza e a gente tem capacidade de geração de riqueza em outros pontos. A gente tem uma série de problemas. Previdência é só o primeiro, é um deles, é o mínimo assim, que a gente precisa fazer. E aí o que está acontecendo? Todo mundo que nasce encontra um cenário mais difícil e mais competitivo do que os seus pais encontraram. Então, assim, talvez os meus avós, só por trabalharem um pouco e só por terem uma certa habilidade em alguma coisa, eles já conseguiram comprar terrenos enormes e já conseguiram comprar uma série de casas. Então, quando você saía, mesmo sem estudo da escola, e conseguia um emprego numa metalúrgica em São Bernardo, essa metalúrgica já te dava condições de comprar uma casinha legal, uma casa na praia. Você não ia ficar andando de iPhone, mas assim, você conseguia construir algo com a sua família. E hoje está cada vez mais difícil. Hoje o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Eu trabalho com pessoas que abnegaram de suas vidas para chegar onde estão. Por quê? Porque elas tiveram que fazer curso depois de curso. Elas fizeram faculdade, fizeram MBA, depois elas foram fazer intercâmbio, depois elas fizeram especializações. Aí cada estágio que ela sobe, ela tem que trabalhar mais e ela tem que se dedicar mais horas. Assim, a nossa rotina, ela está nos tornando cada vez menos humanas. E a hiperconectividade virtual está fazendo com que a gente se conecte cada vez menos no mundo real. Então você tem o que é essa hiperconectividade? Tinder, onde tudo é muito fácil, Facebook, onde tudo é muito rápido e você não vê propósito mais em atravessar a cidade para encontrar uma pessoa com quem você gosta de conversar. A gente não faz isso mais. E isso é prejudicial para a nossa humanidade. O problema é que, assim, essa hiperconectividade, ela também nos isola muito. De fato, de modo que se você tiver que parar tudo que você está fazendo para se dedicar muito a uma pessoa, você perde muito. Você perde os seus youtubers favoritos, você perde as suas atividades favoritas. Com esse negócio de mídia sob demanda, com o streaming agora, você é dono do seu controle, cara, e você vai assistir somente o que você tem vontade no ponto em que você está, e você não quer ficar com uma pessoa dizendo o que ela pensa a respeito daquilo, porque você tem a sua versão e você não quer ninguém questionando a sua versão de absorver aquilo. Salvo algumas pessoas. Eu tô falando, assim, de uma nova geração que tá vindo muito com essas características, tá? E aí, como você não consegue
vê um futuro brilhante para si, como você não acha que você vai ter casa, você não acha que você vai ter carro fácil, você não acha que você vai conseguir sustentar crianças facilmente, o que você fala? Você olha para aquele cacho de uva, que é uma família feliz, uma família unida, um lar com amor, e você fala, não quero essa porra, eu só vou me fuder. Você tá vendo como, assim, a gente chegou na premissa principal do MGTOW? Porque se a gente fala que MGTOW é men living their own way, então não há o que ser discutido, porque cada um tem a sua maneira, e isso não tem que ficar sendo questionado. Percebem? Agora, se a gente fala que MGTOW é um grupo de homens inteligentes que perceberam que mulher só quer foder o homem, então eles têm que manter distância das mulheres, aí a gente tá dando uma raposada coletiva nas uvas, e a gente não deveria estar fazendo isso. Aí você veste uma camisa de MGTOW e fala, eu nunca vou casar, eu nunca vou ter filhos. Isso daí eu dizia quando eu tinha 8 anos, e eu falava, cara, eu vou ser vendedor de tomate, porque eu vejo o cara vender uma caralhada de tomate e ele ganha muito dinheiro. Eu com 8 anos eu tinha essa mentalidade, e eu falava, pra que eu vou casar? Eu só vou me foder, ter que ficar cuidando de filho, eu não posso ficar brincando pro resto da vida. E isso era eu com 8 anos. Hoje eu continuo solteiro por uma série de fatores. Agora, uma coisa é eu dizer pra mim hoje, vamos falar de transitoriedade, uma coisa é eu dizer pra mim hoje, estar solteiro é melhor do que estar casado. Outra coisa é eu escrever na minha testa, eu tatuar na minha testa, eu usar uma camisa dizendo eu nunca vou casar. Nós somos transitórios, eu não sou mais a pessoa que eu era ano passado, eu não sou mais a pessoa que eu era 2 anos atrás. Cada seriado, cada filme, cada jogo, cada interação, cada coisa que você fez nos últimos 2 anos te transformou num ser humano novo. É claro que a sua natureza, ela se mantém, mas as suas necessidades, as suas vontades, as coisas que você quer, elas não são mais iguais. Pega uma freira, a freira quando ela entra no convento, tudo que ela quer é se dedicar a Deus. Passam 5 anos, ela já começa a questionar, ela não fala pra você porque ela não pode, mas ela começa a questionar até a existência de Deus. Ela começa a questionar por que é que Deus não quer que ela tenha prazer sexual. Por quê? Porque aquela irmã que falou assim, eu nunca vou casar porque agora eu vou ser esposa de Cristo, ela se transformou numa mulher que não sabe mais se é isso que ela quer. Aí vem um cara e fala assim, não, porque a mulher que você casa hoje, ela vai te largar daqui 10 anos. Não, a pessoa que vai te largar daqui 10 anos você não conhece ainda. E ela vai te largar se você construí-la. Porque ninguém hoje em dia fica porque prometeu quando tinha 18 anos, porque aquela pessoa de 18 anos morreu, ela aprendeu, ela amadureceu, ela se transformou. Então você não tem que achar que a pessoa vai continuar do teu lado porque ela assinou um contrato no passado. Você tem que tratar a pessoa todos os dias de forma que ela se apaixone novamente por você, para que ela queira voltar para você no dia seguinte, ou no mesmo dia, depois do trabalho, depois da faculdade, depois de ter feito qualquer coisa, porque ela quer. Porque ela quer. Então, assim, se você aprender a lidar com a pessoa, você consegue construir alguma coisa em conjunto com ela. E você consegue até suprimir determinados instintos para que ela tome determinadas decisões, porque ela acha que a troca é válida. Se você casasse com uma mulher, ela te desse 2 filhos, e ela tivesse estria, peito caído, ela tivesse acabada, gorda, mas ela é a mãe dos seus filhos, cara, ela educa bem os teus filhos, ela te espera com amor todos os dias, você não se deixaria ficar ao lado dela, porque você tem uma esposa que te ama e você tem filhos do teu lado, ao invés de ir atrás de uma bundinha durinha, de um peitinho durinho, porque vai satisfazer a sua necessidade sexual imediata, talvez você fizesse isso. Então a sua esposa, se ela receber a mesma coisa de você, ela pode muito bem olhar para caras que têm muito mais grana e caras que têm muito mais potencial sexual do que você, e ainda assim falar, não, eu tenho um marido. Agora, porque a média no Tinder não é essa, não significa que você não possa construir uma pessoa dessa forma, porque essa pessoa, ela não cai da árvore desse jeito. Essa mulher unicórnio, ela não cai da árvore unicórnio, ela é construída pelo casal. E se você diz que essas mulheres não existem, é porque você está dando uma raposada na uva, dizendo assim, eu sou incapaz de construir uma mulher dessa, então vai se fuder, o dinheiro é meu, eu nunca vou arrumar mulher nenhuma. Transitoriedade, daqui a 1 ano você pode estar pensando diferente. Será que não é a inadequação urbana, a incapacidade que você tem de se adequar à sociedade, de ter uma casa, de ter um carro, que está te impedindo de dar um passo além, que é ter uma família? Será que você não está falando, cara, PEN é impossível, então não quero, PEN vai se fuder, PEN? Você pode não tentar PEN, mas você não precisa
construir um movimento. Tá, não é o movimento, eu entendi. Você não precisa andar com uma camiseta no pain na sua camisa. Fica até de boa. Fica até de boa. Você não precisa ficar falando assim, eu não vou ter pain nunca, porque pain é coisa de imbecil, é coisa de gado. É feio falar um negócio desse. Tudo bem? E aí, o que era mais? Eu já esqueci, era 3 pontos, eu já esqueci um. Enfim, a gente tem que falar mais sobre isso, mas eu acho que eu já dei praticamente todos os spoilers possíveis. Espero que vocês reflitam em relação a isso. Eu vou ficar muito triste, mas muito triste mesmo, se eu descobrir que esse menino de 19 anos, que se diz MGTOW, conseguir de fato a vasectomia dele. Porque, cara, com 19 anos, a última coisa que eu queria na minha vida era ser pai. Hoje eu continuo não querendo. Mas eu não sei, eu não faria. Porque o ano que vem, não sei quem eu serei. Por que é que você vai se privar de uma coisa que um dia você pode vir a querer? Ainda mais numa época em que você não sabe nem o que você quer fazer da porra da sua vida. Pensa. Reflita. E agora tem uma coisa excelente nos MGTOWs. Eles estão finalmente fazendo o que as mulheres já fazem há séculos no banheiro da balada. Eles estão falando sobre sentimentos, eles estão falando sobre frustrações. Cara, esse é o primeiro passo para uma grande evolução e para um grande amadurecimento emocional que os homens já deveriam ter, e que bom que está começando agora. Procure aí, mas tome cuidado. Tome cuidado, porque assim, quando alguém chega e te priva da sua sexualidade e faz você voluntariamente abrir mão da sua sexualidade, você se torna uma arma extremamente poderosa para defender ideias que na verdade não são nem suas. Não vou explicar, reflita aí, porque esse pensamento é profundo. Escute de novo. Quando alguém te convence a se privar da sua sexualidade voluntariamente, na sua opinião voluntariamente, porque ele faz você acreditar que é você que não quer transar, ele constrói uma arma extremamente poderosa para defender ideias que não são sequer suas. Reflita, isso é